Recentemente, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a mencionar a possibilidade de impor tarifas sobre produtos brasileiros exportados para o mercado norte-americano. Em um encontro com membros do Partido Republicano na Flórida, Trump afirmou que países como China, Índia e Brasil aplicam tarifas elevadas aos produtos americanos e que isso não seria mais tolerado, enfatizando sua política de América em primeiro lugar. Vamos conferir o que ele disse. Tariffs on outside countries and outside people that really mean us harm. They mean us harm, but they basically want to make their country good. Look at what others do. China's a tremendous tariff maker, and India and Brazil and so many countries. And so we're not going to let that happen any longer because we're going to put America first. Always put America first. Diante dessas declarações, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva respondeu de forma firme, afirmando que caso os Estados Unidos decidam taxar os produtos brasileiros, o Brasil adotará medidas de reciprocidade, impondo tarifas sobre produtos norte-americanos. Lula destacou a importância do respeito mútuo entre as nações e enfatizou que deseja manter e aprimorar as relações comerciais com os Estados Unidos, mas que a soberania brasileira deve ser respeitada. Vamos conferir na íntegra a fala do presidente Lula. É muito simples. Se ele taxar os produtos brasileiros, haverá reciprocidade do Brasil em taxar os produtos brasileiros. Taxar os produtos que são exportados para os Estados Unidos é simples, não tem nenhuma dificuldade. Veja, eu já governei o Brasil com um presidente republicano, já governei com um presidente democrata, e a minha relação é sempre a mesma. A minha relação é uma relação de um Estado soberano com outro Estado soberano. O Trump foi eleito para governar os Estados Unidos, e eu mandei na carta para ele que eu espero que ele tenha uma boa governança para os Estados Unidos. Eu fui eleito para governar o Brasil. Eu quero respeitar os Estados Unidos e quero que o Trump respeite o Brasil. Tá? É só isso. Se isso acontecer, está de bom tamanho. A nossa exportação com os Estados Unidos não é essa supremacia que as pessoas pensam que é. Ele é superioritário com relação ao Brasil, é mais ou menos 40, 45 bilhões, sabe? E nós, sabe, temos que procurar manter isso e melhorar. Da minha parte, o que eu quero é melhorar a nossa relação com os Estados Unidos, exportar mais se for necessário, importar mais se for necessário, e a gente manter a nossa relação, que é de 200 anos. Eu, sinceramente, é isso que eu penso, é isso que eu espero. Não me preocupo se ele vai brigar pela Groenlândia, se ele vai brigar pelo Golfo do México, se ele vai brigar pelo Canal do Panamá. Ele só tem que respeitar a soberania dos outros países. É isso. Ele foi eleito para governar os Estados Unidos da América do Norte. E os outros presidentes foram eleitos para governar os seus países. É isso, civilidade. Não é um contato direto? Então, veja, não há nenhum interesse agora, acho que nem meu e nem dele. Porque essas conversas só acontecem quando você tem interesse, tem alguma coisa para tratar. Eu mandei uma carta, sabe, para o governo americano, dando os parabéns pela vitória. É isso. Se a gente não tiver a oportunidade de se encontrar, porque ele não participa dos BRICS, sabe, se eu for convidado para o G7, a gente tem chance de se encontrar. Se eu não for, a gente vai se encontrar na ONU. Se ele não desistir da ONU também, né? Obviamente que eu acho que esse negócio de descumprir o Acordo de Paris, de, sabe, dizer que não vai dar dinheiro para o OMS, é uma regressão à civilização humana. Especialistas em relações internacionais têm analisado essas trocas de declarações, ponderando sobre os possíveis impactos econômicos e diplomáticos que uma escalada tarifária poderia causar. Há preocupações sobre como essas medidas afetariam setores-chave da economia, como o agronegócio e a indústria de transformação. A gente viu na semana, alguns dias atrás, o presidente Trump dizendo numa entrevista coletiva de que a América Latina e o Brasil não são prioridade dele. Usou até a expressão, nós não precisamos deles. O que eu pergunto para o senhor é o seguinte, nessa altura do campeonato, é bom ou mal não ser prioridade do presidente Trump? Olha, eu acho que nessa altura dos acontecimentos a gente vai ter que aguardar
plenamente as medidas que forem tomadas, porque até agora a gente teve algumas medidas tomadas internamente. A maioria das medidas foram para o público interno. Vocês viram, imigração, isso tudo que ele fez lá na área social, na área ambiental, na área de energia. A parte externa, ele está muito cauteloso. Inclusive, nesse pronunciamento que ele fez lá em Davos, foi interpretado até como uma mudança de posição. Eu não acho isso. Eu acho que ele está sendo cauteloso na área interna porque a burocracia americana está preparando as medidas. Quer dizer, a gente que conhece como é que funciona isso, vocês viram a questão da China, que é a primeira prioridade dele. Estão falando até de um acordo comercial com a China. Quer dizer, ele não anunciou nenhuma tarifa, tinha anunciado na campanha, mas agora, depois de tomado posse, ele não anunciou nada em relação à China. Ao contrário, está fazendo gestos aí muito positivos. Em relação à América Latina, realmente a prioridade econômica, comercial, nossa, é muito baixa. Eu, quando estava lá em Washington, eu fiz uma lista de 15 prioridades da política externa americana. Não entrava a América do Sul e o Brasil. Isso foi no começo desse século, 2000, 2004, quando eu estava lá. Continuou, mesmo porque a América Latina não coloca nenhum problema de segurança para os Estados Unidos. Agora, os Estados Unidos estão procurando a Groenlândia, estão procurando outra, o Canadá, inclusive por causa dos recursos minerais. E a América Latina, todos os países da América Latina têm recursos minerais. E os Estados Unidos não estão vendo muito isso. Quem que está vendo isso? A China. Então, eu acho que nós vamos ter que esperar um pouco as medidas. Eu, inclusive, soube que essas medidas econômicas em relação ao mundo inteiro, inclusive a América Latina, sobretudo de tarifas e tal, elas estão aguardando o USTR. O USTR americano junto com o Departamento de Comércio, são os dois órgãos que cuidam do comércio exterior nos Estados Unidos. O USTR está fazendo o estudo país por país. O que vai aplicar a seção 301 da lei americana, enfim, isso que eu falei. A burocracia, em breve, vai apresentar para o Trump toda uma lista de países e as medidas econômicas que eles vão aplicar, inclusive para a Europa, como ele adiantou lá no pronunciamento a Davos. Né? O que você pensa sobre essa situação? Acredita que a postura mais assertiva do presidente Lula é adequada diante das ameaças de Trump? Como avalia o impacto dessas possíveis tarifas na economia brasileira e nas relações diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos? Comenta aqui embaixo e não esquece de deixar o like para fortalecer o canal. Um abraço e até a próxima notícia.